Glória a Deus. Shalom, igreja. Amém. Vocês bateram palma e eu espero que não tenha sido para mim. Vocês vão bater novamente, só que para Jesus bem mais forte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele de fato é o único que merece toda a honra, toda a glória. Todo o centro da nossa adoração é a Ele. Eu já quero desde já, os apóstolos não estão, mas agradecer a eles pela oportunidade que mais uma vez eles me concederam. Agradecer pela confiança de todos os pastores, de toda a igreja, em especial os teens. Eles são fenomenológicos. Eles são top. Eu não chamei não. Vocês acham que é o seguinte, o apóstolo me incumbiu de ministrar e aí é o seguinte, vocês vão lá para me apoiar, né? Falo nada. Nem o cartaz eu coloco lá no grupo do X. Deixa quieto. Eles têm o cantinho deles lá. Aí o Isaac foi o primeiro a mandar mensagem, movimentando. Cadê o Isaac? Ali. Tô de óculos aí. E aí pronto, foi o causador da briga, né? E aí eles decidiram ficar aqui. A ministração nem é assim, vamos dizer assim, tanto na linguagem deles, mas já tem a maturidade de compreender a mensagem que será ministrada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. De forma especial todo mundo, mas vocês são não o futuro, vocês são hoje. Deus abençoe vocês. Inclusive quem estava aqui ontem no culto viu, né? O apóstolo trouxe aí uma novidade que ninguém estava esperando, nem nós mesmos que está ali junto com a liderança. Vocês estão todos ansiosos para março? Para quem não estava, o apóstolo disse que teremos um domingo em específico, a qual eles vão conduzir todo o culto de celebração. Todo o culto. Louvor, palavra de oferta, tudo. Né, Brian? Aí o Brian já se pronunciou. Eu sou tecladista. Você vai ser o ministrante. Aí tem aí o que vai entregar a revelação, a profecia, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Mas bora lá. Meu nome é Davi, acho que todos me conhecem. Casado com Amanda, discípulos do pastor Fabrício, da pastora Ana Laura, líderes da célula Redimidos, na casa da Antônia, do João Brito. Temos sobre nosso cuidado alguns discípulos que o Senhor confiou, nossa liderança, fora os pequenos aí, que de reto nós estamos ali também, tirando um carrapicho, né, Nicole? Mas amém, glória a Deus por isso. Queridos, está ali o tema. Vou contar até 3 e vocês vão repetir comigo o tema, beleza? 3. Valores de uma liderança. Muito bem, vocês estão espertos. Glória a Deus. Valores de uma liderança servidora. O apóstolo tem uma semana. O apóstolo, domingo retrasado, estava ali com Miqueias, a Samira. E aí o apóstolo passou para a gente. Quem ia trazer a ministração na segunda ia ser o Miqueias, né? Ele trouxe. E aí ele falou assim: na próxima semana é você que vai trazer a palavra. Amém. E no meio da semana eu te entrego o tema. Amém. Né? Durante o tema. Vou te entregar antes, porque eu sei que você gosta de preparar as falas do apóstolo. Eu falei, amém, glória a Deus, que ele aprendeu como que eu sou. Eu gosto das coisas antecipadas. 11h30 de hoje, ele me mandou o tema. 11h30. O tema é esse: valores de uma liderança servidora. Dá certo? Amém. Então, se eu falhar em alguma coisa, vocês me perdoem, porque foi meio em cima. A gente sempre tem algo preparado, mas acaba que a gente tem que afunilar a palavra para o tema, né? Que foi passado. Mas amém, glória a Deus.
Valores de uma liderança servidora. Eu já queria aqui ressaltar alguns valores de um líder. Nós temos a apóstola que faz uma ministração bem profética. Nós temos aqui o Miqueias que traz aquela ministração bem amorosa, aquela mensagem de consolo para a alma. E tem eu que não sei que rumo que eu gosto de ensinar. E é interessante porque valores de uma liderança, quando Deus, todo mundo aqui é líder, tá? Não é só líder de célula. Se você não é líder de célula, você é líder da sua vida, você tem que liderar a sua vida, sua casa, você é líder de alguma coisa. A mensagem não é só para líderes de célula, líder de departamento X, não. Todos aqui são líderes. Falei até, a Nicole falou assim, eu não sou líder, eu falei, você não lidera nem sua vida? Lidera. Amém. Então você é líder, né? E é interessante porque quando Deus nos separa para liderar, na verdade, quando Deus separa para liderar, não. Quando nós aceitamos a Ele, ou melhor, quando Ele nos aceita, tudo fica ao contrário. Tudo. Tudo aquilo que é imposto pelo mundo, para Cristo é tudo ao contrário. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer crescer, desça. Se você quer ter honra ou ser honrado, se humilhe. Se você quer ser servido, sirva. Valores de uma liderança servidora. Você quer ser servido, líder? Não vá nessa intenção, não. Apenas sirva. Com Deus, tudo é ao contrário. É tudo ao oposto. A base bíblica hoje, vou precisar muito do Danilo. Coloca aí, terceira epístola de João. Coloca, só tem um capítulo, né? Capítulo 1. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. Coloca na NVT. Eu quero hoje trazer algumas lições para mim, para você, algumas características, alguns valores de um líder. E nós vamos se basear essa noite na carta de João para um rapaz chamado Gaio. O nome dele, como é que é o nome dele? Gaio. Ele tinha um parceiro chamado Demétrio. Qual que é o nome? E tem um outro nome, e esse a gente não vai se espelhar, chamado Diótrefes. Diga, Diótrefes. Os nomes feios, né? Nome feio. Diótrefes. Gaio, Demétrio e Diótrefes. É os três nomes que João narra nessa carta aí. Essa carta, eu vou ser bem um pouquinho mestre agora, mas não quero ser chato não. Ela é uma carta personalista. Ela é uma carta que vai tratar de condutas e valores. De condutas e valores. O único motivo dessa carta é isso. Inclusive nessa carta não aparece em canto nenhum a palavra Jesus ou Cristo. Porque João tem a preocupação apenas de ressaltar condutas e valores de uma liderança. Não sei se você já leu, mas é o livro mais pequeno da Bíblia. É o mais pequeno. Terceira epístola de João. Aí ele manda essa carta para Gaio. E nessa carta, e aí eu vou ler com você alguns versículos, nós vamos dar uma passeada. Vamos lá no versículo 1. Deixa eu ler ali porque a minha não é NVT. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Vamos ler até o 4. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Eu não
sei se você percebeu, mas esses 4 versículos que nós lemos são versículos de um relacionamento. De um relacionamento, vamos aplicar para a nossa visão, um relacionamento de um discipulador e o seu discípulo. Aonde João é o discipulador e Gaio é o discípulo. E aí ele começa a falar algumas coisas interessantes, porque Gaio, não sei se você leu prestando atenção, a gente precisa ler prestando atenção. Gaio, ele é reconhecido por João pelo seu trabalho naquela igreja. E nessa igreja aqui nós vamos colocar as células. Vamos deixar na nossa linguagem. Ele é reconhecido pelo seu trabalho. E é interessante porque antes de Gaio ser um líder, primeiro ele é um liderado. Porque não tem como eu e você ser um bom líder se primeiro eu e você não ser um bom liderado. Não tem jeito. Eu até escrevi aqui: líder de valor se submete em serviço à liderança. Gaio, nós estamos falando o quê? De valores de uma liderança servidora. Gaio, antes dele liderar alguma coisa e servir, primeiro, ele era um bom liderado. Não é à toa que João começa falando bem dele. Está ali, ele começa falando: Gaio, você é assim, você é amado, você é fiel. São as características de um líder. Fiel, amado pelo seu discipulador, não pelo mundo. Pelo mundo, o mundo vai te odiar mesmo. Enfim, até membros, é normal, né? Os meninos ficam brincando que eu sou o discípulo amado do pastor Fabrício. Não é. Eu não me autotitulei. Igual, né? Não sei se acontece em todo o meio assim dos discípulos, um ciúme santo. É santo esse ciúme, tá? Aí o Miqueias, como um bom melancólico, chegou agora, olha lá. Mas é todo mundo maduro aqui, tá? É tudo brincadeira, eu acho. Quando que eu sei que um líder é líder de valor? Quando eu vejo ele se submetendo à autoridade. Se um líder ele não se submete a uma autoridade, uma liderança, ele já não tem valor nenhum. Não tem como eu liderar alguém, liderar alguma coisa, se eu não sou liderado. Se eu não sento primeiro para aprender e ser liderado, não tem como eu me levantar para liderar nada. Nada. E isso não estou falando só de líder de célula, ou seja, líder em qualquer sentido. Vamos para o versículo 3? Volta lá rapidinho, Dani. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram. Quando falaram, grave isso aí. Quando falaram. Vai lá para o 6. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade, tá total. Grave essa outra ali, ó. Eles falaram. No primeiro, quando falaram. Agora, eles falaram. Versículo 12. Todos, incluindo a própria verdade, falam. Bem de Demétrio. Falam. Quando falaram, eles falaram, falam. Tá, Davi, e aí? O que você quer ensinar pra gente? Eu fiz questão de anotar, o Senhor me deu isso aqui hoje, eu falei, meu Deus. Líder não faz relatório de si mesmo. Quem que faz meu relatório, Davi? As pessoas. É as pessoas que fazem relatório de nós. Você percebeu? Eles falaram. Quando falaram? Falaram. Eles falaram. O pastor, ele, obviamente, por saber da minha boca, eu tô falando de mim, mas qualquer discipulador vai perguntar da liderança para você que é líder. E aí, como é que está a sua liderança? Mas isso de fato quer dizer alguma coisa? Tem tanto valor igual ele perguntar para os membros da célula? Não tem. Se ele quer saber de fato como eu estou sendo líder, não vai perguntar para mim. Não adianta eu passar relatório de mim, ele vai perguntar para quem? É para o membro. É para o outro. Quem lidera é observado, é comentado, é imitado
e é reproduzido. Davi, tem como eu fazer com que as pessoas não falem de mim? Não. As pessoas vão falar de nós, principalmente da liderança. O problema não é falar de nós, o problema é como estão falando. Entende a diferença? Falar, eles vão falar de você. Esquenta a cabeça com isso, não. Não fica chateado, nervoso, eles vão falar. O problema é como vão falar. E a palavra falar ali não é falar, por exemplo, assim, no sentido de fofoca. É no sentido de testemunhar. Eu vi o que ele fez e estou falando. Então as pessoas ali não falaram aleatoriamente, inventando conversa, não. É testemunhar. A palavra falar ali é martírio. É testemunhar. É quando eu vejo, testemunho e notifico aquilo que eu vi. Sem mentiras. É o que João está falando. Eles estão falando de você porque eles viram, eles testemunharam como tem sido o seu comportamento, a sua liderança, e eles estão me notificando. E eu estou muito alegre. É o que João está falando para Gaio e para Demétrio. A pergunta não é se falam de nós, mas do que falam. Será que estamos sendo reconhecidos como líderes de valor? Gaio e Demétrio tinham a sua reputação positiva mediante a Deus, sua liderança e mediante o povo. Verso 8. Assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Deixa eu me explicar isso aqui. Gaio está em Éfeso, na igreja de Éfeso. E eles recebiam muitas pessoas, muitas. Sejam ministrantes da palavra, ou sejam pessoas comuns. E eles eram bem receptivos. Assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de tornarmos seus cooperadores, quando eles ensinam a verdade. A gente acha que servir é só quando nós estamos empossados de uma liderança, ou quando somos pastores, ou quando somos apóstolos. Se eu não sou um pastor, um apóstolo, eu não sou um líder de célula, se eu não sou líder de algum departamento na igreja, eu não sirvo para nada. Eu estou falando que Gaio era líder, mas a Bíblia não fala que Gaio era líder. A Bíblia, João não fala nada sobre Gaio, qual era a posição que ele ocupava. Eu entendo que ele era um membro comum. Mas mesmo assim ele servia. Como? Cooperando. Ele sustentava aqueles que traziam uma palavra, aqueles que estavam na frente, precisavam, não tinha, enfim. Então, vocês sabem dos 5 ministérios, né? Apóstolo, qual que é o outro? Profeta, que aponta o dedo, não é? Vocês já aprenderam. O do meio, evangelista, o maiorzinho, né? Aqui, pastor, vamos botar aqui que está lá da aliança. Por quê? O pastor é esse aqui. É o casado com a igreja? É o casado com a igreja, o dedo da aliança? E o mestre? Limpa o ouvido? Abre o entendimento? O Pablo falou isso aí para mim, achei interessante. Davi, esses ministérios quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. A não ser para ser mais cobrados. Mais cobrados. Servir não depende de posição, não depende de eu estar como líder de alguma coisa, não depende de nada disso. Gaio é um grande exemplo disso. Ele servia apenas sendo membro. Por quê? Ele não almejava holofote, ele almejava isso aqui, ó. Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui, na verdade, é um julgador, vamos botar assim, uma balança para julgar quem eu estou sendo. Porque eu ser o que eu sou aqui é fácil, e na hora que eu desço. Então, eu estar aqui, o pastor está aqui, o apóstolo está aqui, na verdade, é um grande problema. Entende? Neste verso, o que chama a atenção é a cooperação. Gaio servia com valor a todos.
Achamos que ministério é somente quem prega, mas ministério é aquele que serve. O que é ministério? O significado da palavra ministério é serviço. Então o que o apóstolo faz aqui? Serve. O que um profeta faz? Serve. E o evangelista? Serve. E o pastor? Serve. E o mestre? Serve. Tudo se resume em servir. O valor de um líder está em servir. Você não está aqui para nada mais a não ser para servir. Eu entrei aqui na igreja e fiquei sentado com a Amanda mais ou menos na livre. E a Amanda bem assim, ó, nós vamos ir para o Orvalho, né? Estamos querendo ir para lá, estamos sem ministério para congregar. Já conhecíamos a igreja, já conhecíamos os pastores, mas não vamos fazer nada não, ficar quietinho. Beleza? Beleza. E aí? Não deu nem o quê? Nem 2 meses, já estávamos servindo no louvor, aí passou. Aí a Amanda já estava na atmosfera, já estava servindo no teatro, aí depois já está agora servindo na liderança, já está ajudando a pastora lá no Kids, no X, mas o quê? Fala aí, está na mídia? Está em tudo, está em tudo. Isso porque a gente não pensa, mas quem nasceu para servir não sabe fazer nada mais a não ser servir. E é interessante porque qual que é o objetivo do servir? Só tem um objetivo: edificação do corpo. Por que você serve? Para que eu sirvo? Com valor. Para edificação do corpo. Ah, eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é corpo de Cristo. Você é membro. Só somos corpo de Cristo quando os membros se unem. E quem é o cabeça? O próprio Cristo. E é interessante, eu gosto de falar isso aqui, porque, por exemplo, tem pessoa que fala assim, enfim, é a conversa de muitos desengrejados, infelizmente. A igreja sou eu. Não, você não é igreja. Você é membro. Você só é igreja quando você está unido com o seu irmão. Porque daí vocês formam um corpo. E o corpo é a igreja. Entende? Eu sou a igreja, não. Você é um membro amputado. Ó, quer ver? Vamos lá vamos supor que você está passando. Eu gosto desse exemplo. Vamos supor que você está passando de frente ao Bom Pastor. De noite. E aí você vê uma pessoa sem uma perna, de muleta. Sem uma perna. Ele não tem uma perna, é amputado uma perna. Você vai sair correndo? Não, ué. Aí vamos supor que você vê uma perna sem corpo andando. E aí? Vocês correm, vocês ficam? É porque membro fora do corpo amedronta. Membro fora do corpo não dura muito, apodrece. O corpo de Cristo pode ser até defeituoso. Pode faltar um dedinho, pode faltar uma perna mesmo, pode faltar uma unha, sei lá. Mas ainda continua sendo um corpo, mesmo sendo defeituoso. E essa igreja tem defeito. É um corpo que tem defeito. Mas nem por isso somos membros amputados. Porque nós estamos inseridos no corpo, na igreja. E enquanto cabeça estiver, meu amigo, pode faltar unha, pode faltar isso e aquilo. Quem manda é aqui, é o cabeça. Verso 3. Vamos passear mais um pouquinho. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade, de como você vive de acordo com a verdade.
Esse verso me chamou a atenção porque Gaio, ele tinha um dom. E esse dom, por tudo que a gente conseguiu ler aqui de Gaio, esse dom é chamado de carisma. Carisma é dom, Davi? Carisma é dom. Olha, Davi, eu pensava que eu precisava ter um dom assim. Eu precisava saber tocar, eu precisava saber pregar, eu precisava saber falar em línguas, eu precisava saber para... Quem disse? Quem disse? Quando Paulo fala sobre dons, a palavra lá na raiz se chama carisma. É a palavra grega, carisma. A mesma palavra do português para carisma, carismático. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber pregar, você não precisa saber falar em línguas. Daqui é muito bom, busque, que o Senhor Deus dá. Mas você não precisa fazer essas coisas. Você precisa apenas servir com valor no seu carisma. O maior dom de alguém não é entregar uma revelação, fazer fogo do céu descer, fazer maravilhas e milagres, mas é o carisma que ele porta, é o que ele passa. E a igreja, a Orvalho Santo, ela é maravilhosa nesse sentido. Muitos aqui foram atraídos, com certeza, pela receptividade. Ao chegar na porta, com tanta excelência, a atmosfera recepcionando todo mundo, com aquele amor, com aquele carisma, isso é dom. Jesus não está querendo nada além mais disso, além disso, de mim e de você, do que um carisma, dom. A raiz de dom, carisma. Eu gosto de, sabe, da profundeza dessas palavras, porque às vezes nós se mutilamos por ser superficiais. Profunda que você vai ver que o negócio é lindo demais. Líder na célula, enfim, qualquer canto, seja carismático, apenas isso. Você não precisa saber fazer com excelência, trazer uma palavra esplendorosa, não, você não precisa dessas coisas. Eu estava vendo os meninos, o Fernando me mandando, pedi para o Fernando os vídeos dos meninos ministrando uma palavra, orando, os teams. É isso, é simplicidade. Vocês já perceberam como é que é o meu jeito? Às vezes falo uma palavra assim, assim, assado. O pastor falou: Davi, esse jeito na célula aí não dá não. Hoje na célula eu vou de chinelo, boné, nada disso aqui, ó. Pelo contrário, eu fico até desconfortável. Não me sinto mais à vontade, porque na assembleia, gravata, tudo bonitinho assim. Aqui não. Glória a Deus. E aí o pastor falou: Davi, ó, é assim, você vai ter que ser assim, assim, assado. Essas palavras difíceis, ou sei lá, uns... Para. Não foi bem assim, foi com muito amor. E hoje nós tentamos ser o mais simples. Célula é lugar de simplicidade. É falar na língua do povo mesmo assim, bem. Tem momentos que a gente pode trazer algo assim. Hoje é culto de liderança, é algo mais sólido. A gente pode falar alguma coisa mais sólida, mas no dia a dia é na simplicidade mesmo. E eu falo para o Pablo, eu falo para muito, para o Miqueias, eu falo para Enes, o Marcinho, enfim, o Malx, os meninos aí. Eu falo: eu preciso aprender com vocês. A simplicidade de vocês. O jeito assim, manso, de ser aquela coisa, sabe? Do povão, não que eu não sou do povão, mas sabe assim? Eu tive um discipulado desses dias e eu, né? Glória a Deus. Muito amor e carinho mesmo. Me sentindo, vamos dizer assim, às vezes a gente se sente, não é que a gente se sente algo, não é isso, pelo contrário. O menor aqui sou eu. Mas às vezes o jeito da gente ser, tipo assim, mais retraído, mais sério na nossa. E aí, foi uma coisa que, não sei se pode falar, posso, né? A igreja é transparência, é minha vida. E aí o pastor, com muito amor e carinho, falou sobre isso, né? Sobre estar mais assim no meio, povão, aquela coisa. E a gente vai aprendendo. Eu olho para um, olho para outro, nossa, preciso ser igual a vocês. Meu Deus do céu. Glória a Deus. E em nome de Jesus, é assim, é um edificando o outro, é o corpo, né? Às vezes é esse membro aqui que precisa cuidar desse braço, às vezes é o membro, é assim, um vai cuidando, entendeu? Um membro cuida do outro membro, é assim.
vendo as mulheres lá cuidando do restante dos membros, né? Vai cuidando, vai zelando. Entende? E é assim. Eu fiz uma pergunta aqui. Será que tudo se resume em servir? Nós aprendemos que a palavra ministério, que a gente fica achando, apóstolo, pastor, não, para com isso, ministério é servir. Essas posições é apenas para uma liturgia, uma organização, um chamado de Deus para uma melhor organização com a igreja mesmo, apenas para isso. Mas ministério é servir. Qual que é o nome que se dá ao culto de hoje? Culto live? Culto live. O que significa live? Vida, muito bem. Você sabia que o significado da palavra culto é serviço? Davi, eu vim para a igreja porque eu quero receber de Deus um milagre. Tudo bem, desde que seja secundário. Porque o primário é, eu estou indo servir. Culto significa serviço. Significa cultivo. O que é cultivar? Mão na arado. Pastor Werley, estava com o Leleu. Não gosto de chamar, eu prefiro pelo nome. Pastor Werley. Trouxe uma palavra aqui esse tempo atrás sobre plantio, esses negócios, com muita excelência. Culto é isso. É mão na arado. É trabalhar. É servir. É plantar. Esses dias nós estávamos ministrando louvor, até perguntei, já que o culto é plantar, o que temos plantado aqui? Daqui a pouco vem a palavra da generosidade, porque culto também, ele só tem valor quando eu oferto. Então você vai para ministério, é servir. Você vai para a etimologia da palavra culto, é servir. Tudo é servir. Tudo se resume em servir. Tudo. Verso 2. Eu já estou quase caminhando já para a gente finalizar. Amado, espero que você, João falando para Gaio, você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Isso aqui foi uma das respostas também para o nosso discipulado, pastor. Uma das que não vou abrir demais, não. Líder, você quer estar bem? Bem fisicamente? Forte espiritualmente? Não só fisicamente e espiritualmente, mas psicologicamente, emocionalmente? Você quer? Vou te fazer um convite, e esse convite é uma receita. Sirva. Sirva. Quando nós servimos para Jesus, amém. Quando nós servimos, você pode ter certeza que, com excelência, com vigor, com alma, com valor, você pode ter certeza que vai estar jóia. Você percebe que tudo assim está na Bíblia? Tudo está na Bíblia. João faz questão de reconhecer o esforço. Você está bem fisicamente, sadio, forte em espírito. É porque você está trabalhando muito. Continue. Você vê que parece que é tudo, não faz sentido, né, na cabeça assim. Se trabalhar muito, a lógica é cansar. Não, com Deus é vigor. Trabalha muito, serve, mão na arado, você vai ter descanso. Olha que coisa doida. É tudo loucura. Com Deus é loucura. Verso 5. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Você sabe qual que é o ministério de Gaio? Qual que é o ministério dele? É apostólico, profético? Qual que é o ministério dele? Servir. O ministério de Gaio é servir.
Você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. João faz questão de falar, porque é muito fácil você cuidar de quem você gosta, ou de quem você conhece. É ou não é? Muito fácil o pai cuidar de um filho, seu filho. É fácil, você ama, é um prazer, é prazeroso. É prazeroso. Mas cuidar daquele que você não conhece, aí se torna um pouco mais difícil. Piorou se for o inimigo. Porque se você ama o seu amigo, seu inimigo você tem que amar às vezes mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não manifesto o amor de Deus e o caráter de Cristo na minha vida, amando meu irmão, não. É muito fácil amar vocês. É muito fácil. E o inimigo? E aquele que pisa no seu pé? E até mesmo o irmão que pisa no seu pé, não é seu inimigo não, mas que às vezes eu vou pisar no seu pé e você vai pisar no meu. Eu vou te odiar? Eu vou te amar mais. Ministério é servir ao irmão, ao próximo, seja meu amigo, seja o inimigo. Gaio era hospitaleiro, recepcionava os amados irmãos. Gaio e Demétrio serviam, cuidavam e zelavam. Em Atos 2, o Espírito de Deus desce. Todo mundo conhece. E reveste todos aqueles que estavam naquela casa. Qual que foi o objetivo do Espírito Santo ter revestido de poder aquele povo? Apenas um objetivo: servir. Apenas o objetivo. Ninguém ali foi revestido de poder a não ser para servir. Depois que eles foram revestidos de autoridade, eles seguiram pregando, enfim, ganhando almas. O poder que você recebe do Espírito Santo não é para falar em línguas, é para segurar. É para segurar. Entende? O poder é manifesto quando eu sirvo. Quando eu sirvo vocês, quando vocês servem, é isso. Isso é dom do Espírito. O dom do Espírito é servir. E ela vem acompanhada com um fruto. É frutos não, fruto. Pega uma mexerica. Eu fui ministrar para os teens um tempo atrás. Aí eu fiz questão de levar uma mexerica, ó. É fruto. Gálatas 5, 22, 23. É a mexerica. Dentro da mexerica tem os gomos, que são as virtudes do fruto do Espírito. É fruto. Pega uma mexerica e lá dentro tem as virtudes. O poder do Espírito Santo é manifesto nisso. Entende? Isso aqui é edificação para nós sair daqui, aquela coisa gostosa, sentimos a presença de Deus. Mas isso não quer dizer nada se eu não servir lá fora. Entende? Verso 9 e 10. Falamos de Gaio e Demétrio. Agora eu quero chamar a sua atenção para a gente finalizar esses 2 versículos. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, João está falando, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando fazem, ele os expulsa da igreja. Você vê que João, ele primeiro faz questão de enaltecer a cerviz, vamos usar essa palavra, servidão, de Gaio e Demétrio. Agora ele vai falar de Diótrefes, do mau comportamento, de uma característica que eu e você não pode ter. De jeito maneira, está tudo descrito ali, ó. Diótrefes era orgulhoso, soberbo, cheio de si, não respeitava a liderança, não reconhecia autoridades, por ser assim era um fracassado, sem poder do Espírito Santo para ensinar e liderar. Diótrefes buscava poder humano, fama e status.
No coração do homem carnal existe um anseio por ser grande, ser reconhecido e afamado. C.S. Lewis, ele tem uma frase, eu fiz questão de anotar, que ele fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quando você serve, quando eu sirvo com valor, nós estamos servindo não para ser reconhecido e para buscar fama aqui. Nós estamos servindo justamente para o nosso serviço ser reconhecido na eternidade. Quando você faz aqui, você não faz para receber elogios, aplausos aqui. Mas tudo que você fizer, todo o seu serviço, na célula, na atmosfera, aonde for, aonde que seja, dentro da sua casa, precisa ser feito para ser reconhecido pelos céus, aonde a eternidade reina. Não é para ser reconhecido em um lugar passageiro. Não, aqui não. Faça para ser reconhecido lá. Paulo em nenhum momento quis reconhecimento aqui. Ele almejava apenas a eternidade. Porque sabia, tudo que ele fizesse, plantasse, cultivasse aqui, mão na arado aqui, era repercutido no céu. Era reverberado no céu, aonde é eterno, aonde não se perde, aonde traça não consome. Os frutos de Paulo, os frutos desses grandes homens, os nossos frutos, quando são feitos para o céu, nenhuma traça pode consumir. Nenhuma. Mas se nós fizermos querendo a glória aqui, logo se consome. Logo as traças vêm e culmina. E para finalizar de fato, o apóstolo leu o esboço. É a segunda vez que eu estou ministrando aqui, e a primeira vez ele falou assim: se você der conta de ministrar esse esboço no tempo que você tem, na primeira vez. Terminei acho que umas 8h50 e pouco, nem lembro. Aí eu mandei esse esboço para ele aqui de novo, outro no caso, nessa ministração, e ele mandou o áudio falando a mesma coisa: se você der conta de ministrar esse esboço. Eu falei: não, apóstolo, fica tranquilo, porque, gente, não é falando mal não, tá? Pelo amor de Deus, maduros. Mas na assembleia, é 30 minutos de palavra, só. Então você tem que dançar ali para você trazer uma mensagem em 30 minutos. Que não é que você tem 40, 50, uma hora e meia, né? Apóstolo, fica tranquilo que eu fui bem treinado. Glória a Deus. O que Diótrefes nos ensina sobre autoridade e autoritarismo? Eu queria falar, mas eu fiz questão de anotar e eu prefiro ler. Eu não gosto de ler porque fica bem chato, né? Eu gosto dessa comunicação assim, eu não gosto de ler. Mas você me permite ler? Você vai prestar atenção? Porque, pra eu não me perder, essa parte é muito importante. Autoridade. Eu quero ler para você a diferença. Eu anotei assim: autoridade se dá por mérito. É dado e entregue quando se tem conhecimento e domínio. Autoridade arrasta através de exemplos. Ele sabe todos os processos. Ele é líder e não chefe. Ele é admirado. Davi, me prova onde que a autoridade é dada. Abre Mateus 28:18. Eu não coloquei aqui em qual versão, tá? Mas põe na NVT mesmo, só para a gente comprovar que a autoridade ela é dada e entregue. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. A autoridade é dada. Não vai chegar no autoritarismo. Autoridade que nos é dada sempre será para que cumpram o propósito do Senhor. A autoridade que nos é concedida tem um propósito de servir. Sua autoridade, o poder que você carrega, não tem nenhuma finalidade a não ser servir. Ter autoridade traz respeito e admiração. Gaio e Demétrio tinham autoridade da parte de Cristo. Diótrefes não tinha autoridade, mas era
autoritário. Autoritarismo, vamos para o outro extremo. Autoritarismo está ligado ao egocentrismo humano, o eu. É uma ordem imposta sob julgo e força. É ignorante no conhecimento, ele fala, mas não é exemplo do que fala, ele não é líder. Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir, e não o espírito ditatorial. Autoridade propõe, autoritário impõe. Assim era Diótrefes, sendo autoritário. Quem nós queremos ser? Gaio, Demétrio ou Diótrefes? A nossa liderança é de valor, nos servir. Temos sido líderes de valores. Eu tenho certeza que todos aqui são servos. Todos aqui são servos. Vou nem fazer essa pergunta, todos são servos. Paulo, quando ele fala que ele era servo de Cristo, a palavra que ele usa é a palavra diáconos. Sabe a palavra diáconos igual tem no português? É a palavra no grego, diáconos. Significa servo. Tá, e aí, o que você tem para me ensinar? Essa palavra é muito rica. Porque o servo, ele tinha que servir, mas ele tinha alguns direitos. Ele tinha, como um escravo, mas ele tinha direitos. Nós temos direitos. Nós somos servos de Cristo, nós estamos aqui para servir, mas nós também temos direitos. Mas lembre-se, todo ser que tem direitos também tem obrigações e deveres. Todos. Então, quando você falar assim, eu tenho direito disso, lembre-se que você também tem dever e obrigação. Davi, o que mais você tem para me ensinar, para finalizar? A palavra diáconos, ela é a junção de duas palavras. Dia, que significa através de, e conos, que significa pó. Pó. O pó está no chão. O pó é pisado. Lembra que eu falei no início de pessoas pisarem, falarem? Põe na sua cabeça que nós vamos ser pisados pelos homens. Assim como um pó é pisado, eu e você vai ser pisado. Nós somos e continuaremos a ser pisados. Mas o mesmo pó que é pisado pelos homens é o mesmo pó que o próprio Deus Criador pegou e formou o homem. É a mesma. Estou sendo pisado. Isso é pó. Mas o mesmo pó que os homens pisam é aquele pó que Deus pegou e formou eu e você. O mesmo. Diácono, servo, líderes, é isso. Sacode o pó, se levanta do pó e bora servir.